Olá pessoal, nesta videoaula nós iremos criar o personagem inimigo e seus movimentos, bem como suas animações. Primeiramente, em Game Object, selecione a opção Create Empty e vamos criar nosso objeto inimigo. Eu já vou adicionar uma tag a ele. Vou adicionar também já um sprite ele em render, sprite render. Vou arrastar a primeira sequência de sprites por esse objeto. Lembrando que eu também vou alterar a escala dele. Perfeito. Bem, assim como o nosso objeto player, o nosso inimigo ele vai ter várias animações para todas as direções, para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. E uma animação quando ele estiver parado, que é a do olhinho passando. Como vocês podem olhar aqui embaixo. Então, nós precisamos criar algumas animações para esse objeto. Então, selecione o objeto inimigo. Na aba Animation, selecione a opção Add Curve. Em Animation, chamada de inimigo init, que é inicial, vamos selecionar todos os sprites da animação inimigo Berserk. Vamos adicioná-lo na linha do tempo. Lembrando-se de reduzir a velocidade dessas animações. Bem, a primeira animação já foi criada, agora nós precisamos criar as animações que definirão as posições pelas quais o nosso objeto estará se movendo. Então aqui em inimigo init, vamos criar uma nova animação. Vamos criar uma animação para a esquerda primeiro. São as duas primeiras animações. Só observar pelas perninhas do nosso personagem, elas estão viradas para a esquerda. Definir o valor 12 também. Vamos criar mais uma animação. Para a direita, que são os dois próximos animações. Uma animação para cima. São os três próximos quadros da animação. E por fim uma animação para descer. São os três últimos quadros da minha animação. Vamos alterar a velocidade da animação para não ficar uma animação muito rápida. Voltando ao nosso objeto inimigo, observem que ele já tem também um Animator Controle. Eu só vou mudar esse Animator para a pasta Animator. Dois cliques nele, ele irá abrir a janela de Animator. Então aqui eu só vou reposicionando por enquanto os nossos objetos.
esquerda, direita, cima. Vamos criar também a transição entre elas. Então, pessoal, para o meu objeto inimigo saber qual animação que ele precisa executar, precisamos de um parâmetro. Vou criar uma variável do tipo inteiro, vou chamá-la de direção. Então, o que irá acontecer? O meu inimigo ele estará parado quando o valor da variável direção for igual a 0. 1 irá para a esquerda, 2 para cima, 3 para a direita e 4 para baixo. Então, nós precisamos alterar as nossas setas de transição. Então, a seta que vai do inimigo init para inimigo left, selecione a opção, selecione a seta e na opção condition selecione a variável direção. Então, quando ela for igual a 1, ele anda para a esquerda. E quando estiver andando para a esquerda e parar, que é a seta de baixo, que indica a transição do inimigo andando para a esquerda para o inimigo parado, em conditions, eu seleciono a opção de a variável direção, indica que quando ela for igual a 0, eu volto para o estado inicial. O mesmo para cima. Quando eu estou parado e quero andar para cima, a minha variável direção terá o valor 2. E quando eu estiver andando para cima e parar, uma variável direção terá que ser igual a 0. Novamente, quando eu estou parado e quero andar para a direita, a minha variável direção ela tem que ser igual a 3. E quando eu estou andando para a direita e quero parar, a minha variável direção deve ser igual a 0. E quando eu estou parado e quero andar para baixo, a minha variável direção tem que ser igual a 4. E quando eu estou andando para baixo e quero parar, a minha variável direção é igual a 0. Aqui novamente em scripts, vamos criar, primeiramente aqui em inimigos, vamos criar dois componentes físicos para esse objeto. Em Physics 2D, selecione a opção Rigid Board 2D, lembrando-se de alterar o valor da gravidade para 0. Esse objeto não irá sofrer pendulação da gravidade, não irá cair. E também vamos adicionar um componente de Box Collider, que é a caixa de colisão do nosso objeto. Observem que a Unity já dá a caixa de colisão do tamanho do nosso objeto. Então agora vamos criar um novo script. Em Scripts, com o botão direito, selecione a opção Create e C# Script. Vou chamar esse script de inimigo. Basta dar 2 cliques que ele será aberto no editor. Primeiramente vou criar duas variáveis aqui, public float do tipo speed, do tipo float, que será a velocidade dos meus jogadores, uma variável pub privada do tipo booleano, vou chamá-la de smooth, para indicar se meu objeto irá ou não se mover, assim como no Berserk original, e uma variável privada inteira do tipo inteira, vou chamá-la de direção. Então, quando o meu objeto for criado na cena, a minha variável direção ela vai receber
um valor aleatório entre 1 e 5. Eu estou colocando entre 1 e 5, pessoal, porque se eu colocar apenas entre 1 e 4, por incrível que pareça, ele não chega até o valor 4. Então minha animação, por exemplo, andando para baixo, não queria acontecer. Também vou criar uma variável privada aqui já também, para pegar o meu animator, que irá controlar as minhas animações. Vou recuperá-la aqui também no método start. Componente que eu preciso de um animator. Eu vou criar também o método move, só que esse método não será void como o método do nosso personagem player, porque o nosso objeto inimigo ele andará por alguns segundos e ficará parado por alguns segundos. Então eu preciso startar uma coroutine para mover esse personagem. Então essa coroutine ele precisa retornar uma função enumerator move. Então, após criar a função move, nós temos algumas considerações referentes ao jogo. No jogo do Berserk no Atari, o nosso objeto inimigo ele não se move de forma constante. Ele move-se em um determinado intervalo de tempo e depois recebe uma posição, uma direção aleatória novamente. Então, para que o nosso objeto se mova, nós precisamos primeiramente verificar se é para ele se mover. Eu vou indicar aqui no início eu vou começar a me mover. Assim como a gente criou o objeto player, nós precisamos pegar a matriz de transformação do nosso objeto inimigo e futuramente atualizá-la. Então, preciso verificar qual a direção que o meu inimigo está andando. Então, se ela for igual a 1, eu preciso andar para a esquerda. Então, eu preciso informar que pos vai receber ele mesmo menos a minha velocidade vezes time.deltaTime. Mas antes eu preciso startar a animação que anda para a esquerda. Então, o meu parâmetro, o animator controle inimigo, é uma variável do tipo inteiro. Então, tem que setar um integer informando o nome da variável que eu quero alterar, direção, e passando o valor que ela vai receber, que é 1. Então, se eu não estou andando para a esquerda, se a minha direção não for igual a 1, então eu tenho que verificar se a minha direção for igual a 2. Então, se for igual a 2, eu preciso startar a animação que anda para cima, que é o número 2, e indicar que o meu y vai receber ele mesmo mais a minha velocidade. Aqui, pessoal, eu havia esquecido de aumentar aqui o eixo y.
para indicar que o meu objeto precisa andar para a esquerda. Então, se a minha direção for igual a 3, novamente, eu preciso indicar qual animação será executada. Quando ele está andando para a direita, eu preciso adicionar velocidade ao eixo Y. E por fim, verificar se a minha direção for igual a 4. Isso indica que o meu inimigo está andando para baixo. Bem, o meu inimigo ele já está se movendo, só que tem um detalhe: de maneira constante. E se alterar o valor da variável isMove para false, ele não vai mais se mover. Então nós precisamos criar um atraso na execução deste método. Então, para isso, precisamos declarar um IEL. Então, o que irá acontecer? Meu inimigo ele irá se mover por 2 segundos. Após se mover por 2 segundos, eu vou falar para ele parar de se mover. Só que novamente, se o meu objeto, se a minha variável isMove for falsa, meus objetos não irão mais se mover. Então eu tenho que criar uma nova chamada de tempo que indica que depois de um determinado período de tempo, minha variável vai se tornar verdadeira novamente. Então, após 5 segundos, o meu objeto irá se mover novamente. Só que, como eu disse anteriormente, o nosso objeto ele recebe uma direção aleatória e por isso que ele para. Então, quando ele está parado, nós precisamos indicar que ele está parado. Então, o meu parâmetro de direção recebe o valor 0. E para que ele receba uma nova direção, vamos precisar pegar novamente um valor aleatório. Então, pessoal, agora nós precisamos chamar essa função move no método update. Só que eu não posso simplesmente chamá-la como forma normal. Eu preciso startar uma coroutine para executar essa chamada de tempo. Agora sim eu passo minha função move. Então, agora voltando para Unity, basta selecionar o script inimigo e arrastá-lo ao objeto inimigo. Então, vou definir uma velocidade para o meu objeto. Vou criar mais uns 2 inimigos para facilitar a visualização das animações para todas as direções. Ó, para a esquerda, para baixo, para a direita, todos parados. Ó, depois de 5 segundos.
Bem, pessoal, vou ficando por aqui então. Até a nossa próxima videoaula.